Fala aí, pessoal, canal Geometria Raiz, com o professor Hamilton aqui, continuando aqui o nosso mini curso de parábolas, função quadrática, cônicas. Bom, a gente já estudou algebricamente, mais ou menos, como que funciona o esquema ali da parábola, né? Mas a gente até agora não sabe qual é o gráfico que essa curva realmente apresenta. Bom, para a gente conseguir descobrir qual é o gráfico, a gente vai se valer da definição da parábola. Qual é a definição da parábola? Só para a gente revisar. A gente sabe que a parábola tem que ser um conjunto de pontos P, tais que a distância desses pontos P, que ficam sobre essa curva, até um ponto fixo chamado F, vai ser a mesma distância em relação a uma reta. Certo? Para que a gente tenha isso, a gente vai usar essas circunferências aqui de raios, tá? Inteiros. Eu estou usando raios inteiros para facilitar a nossa visão, mas depois eu vou explicar o que a gente pode fazer para generalizar. A gente vai usar essas circunferências que tem raios inteiros, tá bom? E são concêntricas. O centro delas é a origem aqui, tá bom? Eu vou dizer que o ponto fixo que a gente vai adotar vai ser a própria origem, tá? Quando a gente tem esse ponto fixo na parábola, ele é chamado de foco, tudo bem? Então, F é chamado de foco, tá? E o V, ele tem um nome especial também, que a gente vai descobrir qual é, tá? Bom, e o que acontece? Só está faltando a gente definir qual é a retinha R, não é? Bom, vamos considerar então a retinha sendo essa aqui, ó. Vou pegar minha régua raiz aqui, tá? Régua raiz. E vou traçar uma retinha aqui, ó. Tá? Até prolongar ela aqui para você entender legal. Ela é paralela ao eixo X, tá bom? E ela passa nesse pontinho aqui, tá? Uma coisa legal é o seguinte, os raios aqui são o seguinte, ó, o raio dessa aqui pequenininha vale 1, então aqui é 1. O raio da maiorzinha aqui, dessa aqui, ó, vale 2. E o raio da grandona vale 3. Portanto, aqui é o ponto menos 1, menos 2, menos 3. Tudo bem? Legal? Tá. Eu vou tomar essa retinha aqui como sendo a diretriz. Essa reta tem a equação y igual a menos 1. Reparou? Ó? O raio desse círculo aqui é 1, né? Então aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Né? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Perfeito? Bom, eu vou tomar como diretriz essa retinha que a gente usou aqui. Legal? E a gente tem que lembrar o seguinte, que entre esse pontinho F, que é chamado de foco, e a reta diretriz, a gente toma um pontinho V, que fica no meio do caminho, onde a distância de V até o foco, ou de V até essa reta, vale P sobre 2, que é o parâmetro. Né? Então, a gente já consegue identificar o seguinte aqui, ó, essa distância aqui toda vale 1. Né? Então, o parâmetro vale 1. Certo? Então, Pzinho já vai valer 1. Né? E esse Vzinho aqui, a coordenada dele é o quê? Qual é a coordenada desse ponto Vzinho? Ele não está no x, portanto, é 0 no x, e ele está no menos meio em relação ao y. Tá? Legal, show de bola. Bom, agora o que a gente vai fazer é uma coisa muito legal. A gente vai usar retinhas, tangentes a esses círculos aqui, ó. Tangente ao primeiro círculo, tangente ao segundo círculo, tá? E de forma que sejam paralelas, né, à nossa reta diretriz, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, automaticamente já determina alguns pontos, né? Ó, tá vendo? Perfeito? E a gente vai estudar o comportamento desses pontos. Vamos tomar esses pontos aqui também, ó, que vai ser legal. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai tomar o seguinte ponto aqui, ó. O ponto V, com certeza, ele pertence ao gráfico dessa parábola. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele está à mesma distância de F e da retinha diretriz, né? A distância que ele está é meio. Então, V faz parte do gráfico.
Esse pontinho aqui também, ó, ele guarda a distância 1 em relação a f e 1 em relação à reta diretriz. Né? Sim, perfeito. Esse pontinho aqui também, ele guarda a distância em relação a f, ó, distância 2, né, que é o raio desse círculo aqui, ó, 2. E em relação à retinha, qual é a distância? Em relação à retinha, a distância dele é 1, 2, também é 2. Então esse ponto também pertence ao gráfico que a gente vai traçar. Mesma coisa acontece com esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está a distância 3 de f e está a distância 3 da reta. Vê se não é, ó. 2, 3. Tá aqui, ó. A distância vale 3. Portanto, esses pontos aqui fazem parte do gráfico dessa parábola que a gente vai construir. Não sabemos qual é o gráfico ainda. Mesma coisa vai acontecer com esse pontinho, com esse e com esse. Então, todos esses pontos iluminados aqui de laranja fazem parte da curva que a gente vai esboçar, tá? Então, o que a gente pode já fazer? A gente pode traçar uma linha suave que passe por todos esses pontos que foram iluminados de laranja. Vamos fazer isso? Ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai passar uma linha suave aqui, ó. Ó. Legal. Agora a gente já está tendo alguma ideia do que seria o gráfico chamado de parábola. Não é? Bem como a gente viu lá no vídeo anterior, tinha mais ou menos esse aspecto aí. Não é? Só que a gente viu pelo plano seccionando o cone. Agora a gente está vendo aqui mais analiticamente. Não é? Bom, e quem me garante que a gente consegue traçar essa linha entre esse ponto e esse? Né? Quem garante que existem vários pontos entre um ponto e outro? Isso aqui é o que a gente chama de continuidade na função, né? Mas dá para a gente mostrar isso geometricamente. Você concorda, né, com o seguinte, olha, eu consigo construir infinitas circunferências, né, não tendo esses raios iguais a 1. Posso colocar várias circunferências de raio igual a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Todos os números eu consigo construir circunferências concêntricas a essa circunferência aqui, tá vendo? De raios da medida que eu quiser, tá? Então eu garanto que eu vou sempre ter uma circunferência e sempre vai existir esse pontinho sobre essas circunferências que vai guardar a mesma distância. Eu sempre consigo construir um ponto sobre uma circunferência concêntrica, né, com essas todas, que tem a mesma distância em relação a f e em relação à retinha que eu escolhi. Tudo bem? É quase que intuitivo. Claro que existe rigor matemático por trás disso, existe demonstração, tá bom? Mas isso aqui já é o suficiente para a gente entender que dá para traçar, sim, essa curvinha aqui suave. E a gente vai ter a primeira vez aqui o aspecto da nossa parábola. Beleza? Bom, e para determinar o nome desse pontinho aqui, ó, o nome desse pontinho aqui, V, é vértice. Finalmente, demos um nome. Tá? Por isso que a gente usa a letra V. Legal? Você vê que é onde a sua parábola começa a mudar o comportamento dela, né? Antes ela vinha decrescendo, decrescendo, decrescendo. Quando ela chega aqui, ela começa a crescer. A gente vai mostrar algebricamente que de fato ocorre nesse pontinho V. Tá bom? Então aqui, ó, foco, vértice e diretriz. Legal? Vamos determinar agora qual é a equação. Lembra que eu falei que a equação sempre está relacionado com algo dessa forma aqui, ó? De forma que A, B e C sejam reais, com A diferente de zero. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que a equação normalmente é essa aqui, ó. Olha por que é importante ter as coordenadas de V quando a gente tem esse modelo aqui. Bom, o V ele é 0 no x, então aqui é 0. O P vale 1 e o Y vale menos meio, portanto aqui vai ficar mais meio.
Bom, desenvolvendo vai ficar assim, ó. Perfeito? E aí a gente vai ter x² menos 1 igual a 2y. Logo, o y vai ser meio de x² menos meio. Tá? E aí, comparando essa equação com essa aqui, ó, a gente consegue visualizar que o A é meio, o B vale 0, porque a gente não vai ter um termo coeficiente de x, e o C vai valer menos meio. Perfeito. Então, a gente sempre consegue associar, de fato, essa equação com um modelo desse aqui. Beleza, galera? Então, te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai comentar de mais características das parábolas e o que a gente vai fazer com isso nos problemas que forem apresentados para a gente. Aguardo vocês lá. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.